Estamos aqui então para falar sobre a perseverança com vocês. Hoje nós estamos celebrando uma festa na igreja litúrgica, que é a festa de Cristo Rei. Todas as vezes que celebrar a festa de Cristo Rei, foi quando eu fui ordenado sacerdote. Eu fui ordenado no ano 2000. Nós somos ordenados em 10 padres. Só que o ano 2000, o dia da minha ordenação, caiu no dia 26 de novembro. Então, na próxima quinta-feira, eu estarei fazendo aí 15 anos, estarei comemorando 15 anos do meu sacerdócio, do meu ministério sacerdotal. Por que o padre está falando isso para vocês? Para falar da perseverança. O que é perseverança? O padre foi procurar no dicionário para a gente descobrir um pouquinho sobre a questão da perseverança. Então, perseverança é persistência, qualidade de quem persevera, da pessoa que não desiste com facilidade. A perseverança é uma qualidade que mantém o homem em pé, que enfrenta o vento, e a virtude que pode transformar a provação mais severa, porque além da dor, ele vê o alvo. No meu caso, os meus 15 anos do meu ministério sacerdotal, qual é o meu alvo? Ser padre. Jesus Cristo. Esse é o meu alvo. Se nós queremos perseverar, você precisa ter um alvo. Você precisa ter um objetivo no qual você vai alcançar o seu objetivo. Se nós não temos um objetivo, como é que nós vamos perseverar? Os homens do terço precisam ser perseverantes, porque através da sua perseverança, você vai trazer outros homens para o grupo de terço. Então não pode desistir e nem se deixar abater pelo desânimo. Nós somos humanos, somos fracos, pecadores. Às vezes, o desânimo bate no nosso coração. Às vezes, ouvimos alguma coisa que não gostamos e ficamos desanimados. Às vezes, alguém nos fala algo que nos machuca por dentro. E o desânimo faz com que nós vamos desistindo da nossa caminhada. Faz com que nós vamos não querendo mais caminhar, não querendo mais perseverar. Imagine vocês na minha vida como sacerdote, nesses 15 anos. O que o padre já passou nesses 15 anos? Foi fácil? Não? Com certeza que não. Eu acredito que muitos de vocês aqui que estão aqui, que são casados, vocês também. Quanto tempo de casados? 20 anos? 25? 30? 40 anos? 10 anos? 15 anos? Mas o que os leva a estar juntos um com o outro? O amor, a perseverança. Talvez vocês já passaram por dificuldades, estão passando por dificuldades, com certeza. Na vida do padre também, na vida do sacerdote, ele também tem as suas dificuldades. Ele também tem as suas tentações, mas se ele não olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, que é aquilo que nos impulsiona a caminhar, nós desistimos facilmente. Nós desistimos. Porque no meio da comunidade, no meio da nossa sociedade, nós encontramos pessoas boas, como nós encontramos pessoas também que servem para a nossa salvação. Tem algumas pessoas na nossa história, na nossa vida, que elas fazem parte da nossa vida para nos ajudar na nossa conversão. Às vezes não paramos para pensar nisso, mas é para nos ajudar na nossa conversão. Então, a perseverança, eu não posso desistir pelo desânimo. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus,
Nós vemos em Jesus, um modelo de oração e de vida. Ele não desistiu, foi até o fim para nos salvar e morreu na cruz. Teve um momento em que Jesus vai dizer: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Foi fácil para Jesus? Não. Mas o que o impulsionava na sua missão? O amor que o Pai tinha por ele. O que nos impulsiona a sermos perseverantes na nossa missão? O amor. O amor é o que nos impulsiona a sermos perseverantes. Em Maria, na pessoa de Maria, nós também encontramos forças para caminhar, porque Maria, ela perseverou e ela também cumpriu a sua missão. Ela cumpriu, ela foi até o fim com a sua missão. Também não desistiu no meio do caminho. Quantas pessoas que nós encontramos com elas, e tantas pessoas que já desistiram no nosso caminho. Falando do grupo do Terço dos Homens, talvez quando você começou o seu grupo há 5 anos, 10 anos atrás, você vai olhar pela ata, se o seu grupo do Terço dos Homens tiver uma ata, e aí você vai dizer assim: nossa, quantos que já passaram por aqui, e eu continuo aqui ainda. Por quê? Porque você está perseverando. Infelizmente, alguns não perseveraram, alguns não continuaram. Você continuou perseverando no seu grupo de Terço dos Homens. Então, assim é a nossa missão. A missão que Deus confia e Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. Eu penso que Deus acredita no meu ministério. Eu penso que Deus acredita no meu sacerdócio. Porque se Deus não acreditasse em mim, como que faria? Então, Deus acredita, Deus confia em mim. Na minha missão como padre, na minha missão na minha paróquia, na minha missão como diretor espiritual, Deus confia. Deus confia em você que é coordenador do seu grupo de Terço dos Homens. Deus confia em você que talvez ajuda lá na sua paróquia, na sua pastoral, no seu trabalho pastoral. Deus confia em você. Deus confia. E Deus nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir de você. Você pode ser a pior pessoa para você, mas para Deus você ainda continua sendo a melhor pessoa para Ele, porque Deus nunca vai desistir de você. Então, o Terço dos Homens, nós vemos que é esse derramamento do Espírito Santo na igreja, esse novo Pentecostes. E o Espírito Santo é que nos ajuda a perseverar no caminho de Deus, porque é o Espírito Santo que nos conduz à nossa vida. É o Espírito Santo que nos direciona. É o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que vai conduzindo o seu casamento. É o Espírito Santo que conduz o meu ministério sacerdotal. É o Espírito Santo que me conduz, o meu ministério sacerdotal. No meu coração, eu nunca desejei ser padre. Eu nunca desejei ser padre. Não fui coroinha. A minha vocação, ela aconteceu, até quando era criança, eu até ia nas missas. Mas sabe o que era engraçado? Eu ia na missa com a minha mãe. Minha mãe gostava de ir numa missa num domingo, muito cedo. E ela ia na missa às 6:30 da manhã. Para uma criança acordar da cama e ir à missa cedo, não é fácil. Vocês são pais, vocês sabem disso. Que às vezes tem que ir mais tarde com as crianças para a missa. Mas olha que engraçado. Quando voltava da missa, a gente passava numa padaria e comprava biscoito. Então, todo domingo eu me motivava a ir na missa, porque depois da missa eu ia comer biscoito. Às vezes você fala, mas que coisa boba, né? Mas não foi uma ação de Deus na minha história para que Deus agisse no meu coração?
Talvez coisas simples. É assim que Deus fala conosco, nas coisas simples. Talvez você poderia perguntar, por que eu fui parar no grupo de terço dos homens? O que eu estou fazendo lá? O que eu estou fazendo nesse grupo? Como que Deus o convidou, o chamou para que você estivesse lá? Como que Deus fez o convite para você? Talvez muitos foram frequentar o grupo de terço dos homens, como diz o ditado, alguns frequentam a igreja por amor, outros frequentam pela dor. Talvez muitos de vocês, quando foi para o grupo de terço dos homens, foi por amor. E talvez muito de vocês foi pela dor. Na minha vocação, no meu ministério, quando Deus me chamava a participar da Eucaristia, junto com a minha mãe, minha mãe e uma vizinha, os três. Caminhava mais ou menos uns 15, 20 minutos para chegar até o centro, onde era essa missa, 6:30 da manhã no domingo, para participar da missa. Não via a hora que acabava a missa, para o padre falar logo lá, não sei o quê, porque na volta da minha caminhada, eu ia parar na padaria, ia comprar um biscoito enorme. Não era aquele saquinho de biscoito que a gente vai beliscando aos pouquinhos, não, viu? Hoje, que engraçado, quando eu saio para a estrada para viajar, a primeira coisa que eu pego é um saquinho de biscoito para comer, né? Deus me chamou pelo biscoito, né? Que é a graça de Deus, né? É assim que é a nossa perseverança. É assim que Deus vai agindo em nós. É assim que Deus vai falando conosco. Então, através da oração do terço, Deus também nos fala ao nosso coração. E rezando, nós vamos perseverando no caminho da nossa fé. Quando a gente vai rezando, a gente vai perseverando no caminho da fé. Olha, uma coisa importante para a perseverança. Não é você olhar somente para as suas dificuldades, mas para as nossas vitórias. O segredo da perseverança está naquilo que o padre disse para vocês, o alvo que nós almejamos. O segredo da perseverança não está você olhar para as suas dificuldades, mas está para você olhar para aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos para a nossa vida. E o padre pergunta para vocês, quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Jesus Cristo. Um exemplo. Um casal de jovens, quando eles estão na descoberta do namoro, eles fazem de tudo para ficar juntos, um perto do outro. O que os impulsiona a fazer isso? Um casal de jovens começa a namorar. O adolescente é mais engraçado ainda, porque ele acha tanto pique para namorar, para ficar junto, mas isso no começo é paixão. Eu acredito que todos nós aqui ficamos apaixonados um dia. O padre também ficou apaixonado um dia, agora não apaixona mais, só por Jesus agora. Mas agora não pode apaixonar mais. Mas eu acredito que um dia vocês ficaram apaixonados aí também um dia. O que fez com que despertasse essa paixão? Qual era o seu desejo? É ficar ao lado da pessoa amada. Estar junto com a pessoa amada. Estar do lado dela. E o adolescente, ele arruma pique para tudo isso. Ele arruma pique para ir na academia, ele arruma pique para ir na escola, e ainda arruma pique para ficar junto com a sua namorada. Junto com a pessoa que ele descobriu. Olha que coisa interessante. Como é que chama tudo isso? Depois que sai da paixão? O amor. Porque a paixão, ela é passageira. A paixão passa. Uma hora acaba. Mas o amor não. O amor, a gente sabe que não passa. O amor fica. Então, vocês homens que estão participando do grupo do terço dos homens na sua paróquia, o que os motiva a reunirem toda semana? O que os motiva a estar lá no grupo do terço dos homens? É o amor. É o fato de vocês se reunirem como comunidade. É que você chegando ali, você vai encontrar algo diferente naquele local.
você vai encontrar paz, você vai encontrar acolhida, você vai sentir-se o quê? Valorizado. Como é bom a gente ser valorizado. Como é bom quando alguém chega para nós e nos diz: você é uma pessoa importante. Como é importante, como é gostoso os nossos ouvidos escutar isso. Você é uma pessoa importante. Dentro do grupo do Terço dos Homens, procurem trabalhar com essa valorização. É o sinal de perseverança no Terço dos Homens, no grupo de terço. Quando nós nos sentimos valorizados, quando nós nos sentimos o quê? Amados, amados, amados por Deus. Devemos ir ao grupo de terço por amor, e não simplesmente por estar lá. Jesus, ele entregou a sua vida e morreu numa cruz por amor. No grupo de terço dos homens que eu vou, porque amo o meu grupo, nós damos a vida pelo grupo. Você dá a vida por aquele grupo. Você não vê a hora do grupo se reunir para você estar com eles, por amor. Então, você não vê a hora de chegar aquela semana, de chegar aquele dia, de você sair da sua casa e você chegar lá e participar do grupo de terço dos homens. Através da oração do terço, do grupo do terço, Deus muda a minha vida e da minha família. E Deus toca no coração daqueles que ficaram em casa. Deus não está tocando só no seu coração, que está lá reunido e rezando. Mas Deus está tocando principalmente naqueles que ficaram na sua casa. Há testemunhos de homens que há muito tempo já não conversavam mais com seus filhos. Depois que começaram a participar do grupo de terço dos homens, eles se reconciliaram, pediram perdão e já estão conversando com seus filhos novamente. Quem fez isso? Quem realizou isso? Deus. Só por amor. Só Deus é que pode fazer isso. É só Deus que pode mudar a minha vida. É só Deus que pode mudar a minha história. É só Deus que pode mudar a vida de vocês. É só Deus que pode mudar a nossa história. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8 e 9, vai nos dizer: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, lhe abrirá. Será que nós pedimos? Se pedimos, será que pedimos corretamente? Às vezes, nós não pedimos corretamente. E Deus sempre nos insiste. Jesus insistiu com os seus discípulos: peçam, peçam que vos será aberto. Então é necessário pedir. Você participando do grupo do terço dos homens, peça pela sua família. Olha, Senhor, eu estou aqui no grupo, eu estou aqui rezando, mas a minha esposa não participa, os meus filhos estão perdidos. Volta, Senhor, o coração dos meus filhos para a tua igreja. Volta, Senhor, o coração dos meus filhos para a tua casa. Às vezes é triste quando os homens vão ao terço, e sabendo que muitas vezes os filhos já não participam mais da igreja, e sabendo que os filhos não estão mais ali participando da comunidade. Mas por que não pedir? Peçam, e vocês serão atendidos. Isso também é sinal de perseverança. É aí que está o segredo da perseverança. Jesus, ele nos ensina a pedir com insistência, a tocar o coração de Jesus, a pedir com fé, a pedir com amor. Não é a pedir simplesmente da boca para fora, mas é você pedir com amor, com insistência, com fé. Isso é perseverar. Deus realiza maravilhas no grupo do terço dos homens. Como Deus realizou maravilhas na vida de Maria,
ele também realiza no grupo do terço dos homens. Maria, ela foi uma mulher perseverante, sofreu, viu o sofrimento do seu filho Jesus, mas Maria perseverou até o fim. Até o fim ela perseverou. Ela esteve com Jesus na cruz, e ela esteve com Jesus também quando ele o ressuscitou. Então até o fim ela perseverou. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Então nós precisamos perseverar, e perseverar na fé. Olhemos para a nossa vida, olhemos para as tribulações pessoais que todos nós passamos. Tem hora que o nosso lado financeiro está bem, tem hora que não está. Tem hora que a sua casa, você fala assim, padre, hoje na minha casa está uma beleza. Nossa, nós estamos no céu, está todo mundo no céu. Na outra semana você fala, padre, eu acho que essa semana o negócio arruinou na minha casa. Não sei o que aconteceu não. Mas está uma maré lá que joia. Vai lá jogar uma água benta que a coisa está feia. Não é assim? Então é a nossa vida. Então tem momentos que nós estamos bem e tem momentos que também nós estamos em baixa. Mas não é por causa do desânimo que nós vamos deixar de caminhar. Nós precisamos continuar caminhando. Então, são os nossos que ficam os doentes, nossos filhos, né? Pessoas da comunidade. O padre, na sua missão como sacerdote, faz 3 anos que minha mãe foi para a casa de Deus, voltou para o céu. Depois de 3 anos, a saudade do meu pai era tanta que ele também a acompanhou. É interessante a gente ver esse amor do homem pela esposa e da esposa pelo homem. Minha mãe, cometida com uma doença, por fim, acabou a levando, mas era uma mulher de muita oração, uma mulher de muita perseverança, de muita fé. Ela nunca deixou de participar das missas aos domingos. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós participamos da missa. E todos os domingos ela estava lá na igreja. Todos os domingos. Se hoje eu sou padre pela oração da minha mãe, pela perseverança dela, é que hoje eu sou padre. Pela graça de Deus e pela perseverança dela. Depois de 3 anos, aí meu pai foi ao encontro dela. Ele não aguentou ficar sozinho. Mais de 45 anos de casados, juntos. E é por isso que eu vou desistir da minha missão? É por isso que eu vou deixar o meu ministério? Não. É aí que está a perseverança. É aí que está o desejo de perseverar. A perseverança, ela não está somente nas alegrias, mas ela está também nas tristezas, nas dificuldades da nossa vida, também nós perseveramos. Então, nos tempos difíceis, a gente também tem que perseverar, lutar. E rezando pelas nossas famílias. Então, como o padre disse para vocês, eu um dia alcancei, busquei, almejei a minha meta e o meu objetivo. Então, sejam vocês também perseverantes. Sempre perseverantes e desejem buscar sempre a meta, alcançar essa meta. E a nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus Cristo. Então, homens do terço, sejam perseverantes na sua comunidade, na sua paróquia. Façam com que outros também perseverem. Porque através do seu grupo, maravilhas têm acontecido na vida de muitas famílias. Deus os abençoe. Que Deus os fortaleça no caminho de vocês. Amém. Amém.